Fala pessoal, tudo jóia? Deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita que nesse mundo dos investimentos a consistência pode superar a busca de altas rentabilidades? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acredita que você focar naquele 1%, 2%, 3% ao mês é o que vai te trazer um retorno superior lá no futuro. E eu não estou falando de você ter uma carteira mais constante, porque quando nós falamos em constância, é o caso de você sempre estar fazendo aportes recorrentes, inclusive para isso eu já fiz vídeo. O que eu estou falando é ter mais consistência nos seus resultados. A depender, uma carteira mais robusta, mais consistente, pode superar uma carteira mais agressiva e muito mais imprevisível. É sobre isso que nós falaremos hoje. Se esse tema lhe interessa, vem comigo, confia, te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixo sempre o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade do Saldo Zero, vai lá e faça parte, essa comunidade está crescendo cada dia mais, vai lá, interaja comigo, interaja com outros investidores, mande dúvidas, enfim, vai lá e participe, tenho certeza que vai agregar muito na sua vida financeira. E aproveitando, escreva aqui abaixo para mim o que você acha que poderia ter um retorno melhor no futuro. Uma carteira mais singela, porém mais consistente, ou uma carteira mais agressiva, porém mais volátil. Continuando, as famosas rentabilidades mensais. Quem nunca se deixou ser atraído por aquelas promessas de rentabilidades mensais de 1, 2, 3 ou mais por cento ao mês? Não é meu objetivo refutar essas rentabilidades, mas a depender, buscar altas rentabilidades talvez não seja a melhor opção para a maioria das pessoas. Vou te dar alguns exemplos aqui. Muita gente, quando olha a rentabilidade histórica do Bitcoin, se depara com uma média, de 7% ao mês desde 2012. E aí acreditam que essa rentabilidade pode ser assumida para o futuro. Só que esquecem que no meio desse período, quedas de mais de 40% já ocorreram e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Muita gente também, quando olha o histórico de rentabilidade, por exemplo, lá da Magazine Luiza, se depara com uma rentabilidade mensal de 3% ao mês também desde 2012. E aí se esquecem que quedas de mais de 75% podem ocorrer, o que nós estamos vendo nos últimos meses. E tem mais, muita gente também, quando olha o histórico da bolsa, se depara com uma rentabilidade mensal de aproximadamente 1% ao mês desde 2012, a nossa bolsa brasileira, a nossa B3, e aí fazem essas projeções de 1% ao mês para o futuro. E acabam se esquecendo que quedas de mais de 50% podem ocorrer e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. E aí vejamos, quem acreditou nessas rentabilidades, quem fez essas projeções baseadas no passado, supostamente possa ter entrado nessas máximas desses mercados e está vendo hoje o seu patrimônio se desvalorizar fortemente, muito diferente daqueles 7% ao mês, daqueles 3% ao mês e daquele 1% ao mês. E eu poderia aqui trazer inúmeros outros exemplos e muita gente acaba acreditando que essas rentabilidades históricas podem ser replicadas para o futuro. Talvez, supostamente, uma ou outra pessoa até consiga fazer com que isso seja realidade. Mas e se não conseguir? Que seria o caso da maioria das pessoas. E aí eu quero te contar uma breve história, que era uma vez uma pequena correção. Muita gente já deve ter ouvido ou escutado por aí que o mercado está corrigindo. O que é o mercado corrigir? É o mercado voltar às suas médias, seja para cima ou para baixo. Geralmente, quando o mercado se desloca muito para cima, ele tende a regredir e voltar para sua média. O contrário, a mesma coisa. Quando ele cai demais, ele tende a corrigir para cima, perto das suas médias. Isso nós chamamos de regressão às médias, muito abordado por Howard Marks e Daniel Kahneman. Então, salvo se você estiver investindo em títulos pré-fixados e que também não sofram marcação a mercado, já falei desse termo em outros vídeos, o mercado vai oscilar, o mercado será volátil e dificilmente você vai conseguir ter aquele 1% ao mês, 2% ao mês, 3%.
2% ao mês. Para ficar mais claro, vamos supor aqui dois cenários. Antes de detalhá-los, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, beleza? Mas o que eu comparei aqui? Para o mesmo horizonte de tempo, tá bom? Dois investidores, investidor 1 e investidor 2, ambos aportando mensalmente R$1.000. No cenário 1, esse investidor 1, ele preferiu a cautela, ele diversificou a sua carteira, ele acabou se protegendo melhor, seja lá do câmbio, seja do mercado interno, etc. Já no cenário 2, esse investidor, ele acabou buscando ser mais agressivo, porque agressivo, em tese, muita gente acredita que pode ser mais chique, né? Eu sou um investidor arrojado, e ele tentou focar em 2% ao mês. Nesse caso, ele preferiu por ativos mais agressivos e teve em sua carteira pouca ou nenhuma proteção, até porque o foco dele é rentabilidade, o foco é o longo prazo. E abrindo um parênteses aqui, a rentabilidade que ele está focando é superior, inclusive, que a do próprio Warren Buffett, que anualmente tem uma rentabilidade histórica média, aproximadamente ali de 19,75% ao ano. Então eu quero te mostrar aqui em tela o andamento dessas carteiras. Então temos ali um investidor 1 mais consistente, ele tentou focar numa rentabilidade um pouco mais próxima desse 1%, não que esse 1% também a gente consiga cravar ele todo mês, mas montou uma carteira um pouco mais consistente e não tão volátil, beleza? Nos primeiros 6 meses, então nós temos aqui uma rentabilidade média de 1%, mais ou menos. O investidor 2, que tentou focar em investimentos mais agressivos, veja só, nos primeiros 6 meses, ele conseguiu uma rentabilidade muito superior, 8% no primeiro mês, 12% no segundo, 7% no terceiro e assim sucessivamente. Muita gente que começa no mercado, começa a fazer esses investimentos em ativos mais especulativos e ainda começa a comentar, pô, isso aqui é muito fácil ganhar dinheiro. Acabam surgindo inúmeros senhores mercados, em pouco tempo. Mas o que eu quero te mostrar aqui? A média desses primeiros 6 meses, como eu já comentei, investidor 1, terminou ali próximo a 1%, e o investidor 2, 9% ao mês de média, muito superior aos 2%. Só que, um detalhe, esses investimentos foram seguindo. Do mês 6 ao mês 12, o investidor 1 se manteve naqueles próximos 1%, média de 1%. O investidor 2, no 7º mês, tomou um tombo de 40% de queda. Isso é difícil de acontecer? Não, não é difícil de acontecer, conforme os exemplos que eu já te dei. A bolsa caiu perto de 50% em 2020, durante a crise da pandemia. A bolsa já caiu mais de 30% nos últimos meses. O Bitcoin vira e mexe está caindo 40%, 50%. Empresas como Magazine Luiza já caíram mais de 75%, ou seja, não é raro de acontecer. De todo modo, é um exemplo hipotético, caiu 40% no 7º mês, caiu mais 10% no 8º mês. Contudo, ele se recuperou e nos meses seguintes mais 6%, mais 6%, mais 5%, mais 5%. Enfim, no final dos 12 meses, ele teve uma média de 2% ao mês. Em tese, ao que tudo indica, ele teve um retorno melhor do que o investidor 1. Será mesmo? Vejamos o que teria acontecido em termos financeiros, tá? Em 12 meses, ambos os investidores teriam aportado R$12.000. Beleza? O investidor 1, com aqueles 1% ao mês, teria um capital próximo a R$12,8 mil ao final do 12º mês. O investidor 2, ele teve um retorno inferior, de apenas R$11,7 mil. Enfim, você consegue perceber que ele tem um capital menor do que os próprios aportes que ele fez, apesar, voltando, dele ter conseguido uma rentabilidade média de 2% ao mês. E tem mais, se isso se perdurasse por durante 360 meses, ou seja, 30 anos, que é o que a gente fala, de investimentos de longuíssimo prazo, o investidor 1, pouco mais consistente, ambos teriam aportado 360 mil, o investidor 1 teria um capital aproximado de R$3.529.000 e o investidor 2 teria um capital próximo a R$1.878.000, muito abaixo do investidor 1, apesar dessas rentabilidades mensais médias de 2% ao mês. E como que isso é possível, O investidor 2 ter uma rentabilidade média mensal superior ao do investidor 1 e ainda assim ele tem um capital menor? Como eu já abordei em outro vídeo, as quedas, elas são muito mais impactantes
do que as altas. Como um exemplo, vamos supor, você tem 100 mil reais, se você tiver uma queda de 50% na sua carteira, ela vem para 50 mil reais. Para você recuperar aquele capital inicial, você não precisa mais de uma valorização de 50%, mas agora você vai precisar de uma valorização de 100% somente para empatar aquele capital inicial. Depois assista esses outros vídeos que eu comento contigo para reforçar esse entendimento. Mas tem mais, tem muita gente que começa a investir e começa a dar foco nessas rentabilidades mensais. Só que nesse caso, essas rentabilidades médias, elas não representam a realidade. Quando nós estamos falando de mensurar um capital investido, nós temos outras maneiras melhores. São os famosos VPLs e a TIR. VPL, valor presente líquido, e TIR, taxa interna de retorno. Não é o meu caso detalhar esses cálculos nesse vídeo. Se precisar, eu faço um vídeo posterior ensinando como calcular, mas você encontra em planilhas eletrônicas fórmulas chamadas VPL e TIR, tá? Que podem te ajudar, e depois também você consegue pesquisar em sites de busca que você vai conseguir obter a informação. Mas, como exemplo, eu trouxe aqui o cálculo da TIR de ambos os investidores. Então, quando a gente bate a TIR e não mais a média mensal, a gente tem a seguinte informação. O investidor 1, que foi o mais consistente, ele teve uma TIR, uma taxa interna de retorno, que já considera todos os fluxos de caixa, de 12,72% ao ano, que é o equivalente a 1% ao mês. Perfeito. Agora, o investidor 2, apesar daquela média mensal de 2% ao mês, ele teve uma TIR, uma taxa interna de retorno anual, de 9,51%, o que nos dá uma equivalência de 0,76% ao mês. Mas volta aqui, gente, é óbvio, eu não estou querendo afirmar que seja possível você ter uma carteira de investimentos cravando 1% ao mês. O mercado ele é volátil, mas assim como nós temos uma carteira de investimentos mais consistente, menos volátil, menos imprevisível, focada para o longo prazo. São temas que eu abordo lá no meu livro, lá no meu curso, em outros vídeos aqui no canal, então não vou entrar nos mínimos detalhes, mas em linhas gerais, o que a gente precisa para ter uma carteira mais consistente? Primeiro, ter o foco na carteira ao invés do foco no ativo. Ter classes de investimentos ou ativos de proteção na sua carteira. Ter investimentos específicos para cada objetivo de tempo, para curto, para médio, para longo prazos. É preciso evitar os modismos, não invista em ativos da moda, só porque todo mundo está investindo. Se desapegue do dia a dia. Notícias só vão fazer você ficar preocupado e com aquela vontade de se desfazer ou se fazer de algum determinado ativo. E no mais, faça rebalançamentos pontuais. Eu já fiz um vídeo também falando disso, que é o vídeo da consistência, como você ter mais consistência na sua carteira de investimentos. Depois dá uma assistida lá, caso você tenha interesse. Sem falar ainda que nós poderíamos entrar aqui numa seara das finanças comportamentais, ousando dizer que aquele investidor mais agressivo, talvez ele nem tivesse perdurado durante 30 anos. No momento que ele visse que a sua estratégia mais agressiva, mas muito mais volátil, com solavancos para cima e para baixo, não estaria fazendo sentido, talvez ele tivesse desistido e ficado pelo caminho, como é a maioria das pessoas que começam a investir. Então, gente, eu trouxe aqui um cenário hipotético? Sim, eu trouxe um cenário extremamente hipotético, por isso não podemos generalizar, mas eu espero que tenha ficado claro para você com esse exercício que, assim como um carro, tão importante quanto você acelerar, é preciso você saber se há como você frear. Se você investe pensando simplesmente na aceleração, sem considerar que você tenha um freio, pode ser que em algum momento você precise dele, não tenha e acabe quebrando a cara. Muitas vezes o devagar e sempre pode ser muito melhor do que o rápido e nunca. E claro, se pudermos conciliar as duas coisas, é melhor ainda. Gente, eu espero ter agregado conhecimento como sempre. Lhe desejo todo o sucesso e toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, se você ficou comigo até agora, considere curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas ao seu entorno. Sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!